Buenos dias. Vamos falar com Deus. Nosso Deus é nosso Padre. Entramos em Tu presença, Senhor, e neste momento, ao pé desta cruz, para clamar em favor de todas as famílias, todos aqueles, ó Deus, que estão passando por momentos difíceis, delante de muitas lutas, problemas econômicos, problemas de pleitos, pessoas, ó Deus, que estão já ao borde da separação. Meu Deus, Tu conheces bem os problemas que Tu povo está vivendo. São muitas as lutas, as dificuldades, Senhor. Mas eu te pido, Senhor, que Tu Espírito, Senhor, libere, transforme, levante esta pessoa caída. Ó meu Deus e meu Padre, vem-me, Senhor, ao encontro de Tu povo, para liberar, para curar, para destruir todas as obras do diabo, porque nós outros não aceitamos que estas pessoas sigam sofrendo, sigam com tantos problemas, Senhor. Vem-me, Deus, sobre eles. Vem-me, Deus, para tomar esta reunião em Tus manos, Senhor, e dirigi-la. Dar-nos, Senhor, a palavra certa, que vá ao encontro da necessidade de Tu povo. Que Tu Espírito, Senhor, nos guie. Que Tu Espírito haga a obra em nestas vidas para transformá-las. Ó Santo Espírito, vem-me, Senhor. Vem a hora. Vem para llenar todos os espaços vazios, Senhor, que haja em la vida de Tu povo, em nome do Senhor Jesus. Sopla-me, Senhor, para levantar os caídos. Sopla para cambiar a vida de Tu povo, restaurá-la, a ser todo novo, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Pode sentar-se. Me gostaria já entrevistar aqui uma família. Por favor, venha aqui, que vá dar seu testemunho, vá contar sua experiência com Deus. Um testemunho muito bonito de uma família que foi restaurada através da fé. Ponga atenção aqui na história, por favor. Qual é seu nome? Marcela Bernal. E seu nome? Jorge Márquez. E você? Alma Márquez. Karina Márquez. A ver, que problemas tinham antes de ter seu encontro com Deus? Antes de conocer al Señor Jesús había muchos problemas, mi matrimonio estaba totalmente destruido, los hijos también estaban en los vicios después de ver tanto problema que había en mi matrimonio, de vernos pelear, porque mi esposo era muy celoso, muy posesivo. No podía salir yo a la esquina porque ya llegando discutíamos hasta llegar a los golpes. Y era totalmente, la verdad, que una vida muy triste. Uma vida muito triste. Pero o que passava com você, Senhor? Você tomava, chegava borracho e começava a pelear com ela, como era? Sí, señor obispo, yo vengo de una familia disfuncional, a donde mi padre era alcohólico y yo veía muchos problemas entre ellos, incluso golpes, infidelidades. Yo tenía pesadillas muy terribles,
incluso desde muy temprana edad yo tenía migraña. Entonces, todo esto que yo pensaba en un momento dado cambiarlo, cuando yo llegara a una etapa ya de juventud y pensara yo en casarme, vino a volver ese pasado a mi vida. Yo me caso amando a mi esposa, pensando en ser un esposo ejemplar, mas sin embargo, a los pocos días de casado yo empiezo a discutir con ella por el menor problema, yo empiezo incluso a golpearla, a maltratarla, y todo esto vino a traer problemas con ella, pues de separación incluso, porque ella me decía, sabes que yo ya no quiero estar contigo, yo quiero divorciarme de ti. Pero yo siempre era un hombre muy posesivo, muy celoso. Yo quería hacer lo que a mí me placía, como un hombre, decimos aquí en nuestra ciudad, aquí en México, un hombre macho. Yo decía, es que aquí se va a hacer lo que yo diga, porque yo viví esto en mi familia y muchas veces todo esto que viví vino a traer esos problemas en mi casa y tal vez mi padre no supo controlarlo porque le faltó, yo decía, carácter. Pero en realidad yo estaba destruyendo mi matrimonio. Usted não aceptava o que seu padre hacía com sua mamã, era contra isso e acabou haciendo lo mismo. Sí, señor obispo, fue una historia que yo había vivido ya y que vino a repetirse en mi matrimonio. Cuando yo decidí ya formar mi familia, yo decía siempre, es que yo no voy a hacer esto con mi esposa, es que yo no voy a repetir lo que pasó en mi casa. Y sin embargo, todo lo que pasó en mi casa lo estaba haciendo yo. Maltrato, infidelidad, golpes, alcoholismo también, porque en muchas ocasiones llegaba yo tomado a la casa, me iba con los amigos, estaba yo hasta muy tarde con ellos y yo decía, es que yo soy el hombre aquí en la casa y se hace lo que yo digo. Y sin embargo todo esto no traía más que tristeza a mi vida, angustia, depresión, la migraña seguía ahí, escuchaba yo voces, una vida vacía, señor obispo. E essa situação afetou também a vida de las hijas, ¿no? ¿Qué sentía con todo eso? Pues yo, aunque estaba chica, yo me daba cuenta de las cosas y me ponía muy triste cuando los veía peleándose o cuando veía que mi papá le pegaba a mi mamá. Entonces eso hizo que yo me hiciera como que muy distante de ellos, o sea, cada quien por su lado. Yo me acuerdo que yo me iba y me encerraba en mi cuarto y así era todos los días. Me gustaba estar sola, me hice muy depresiva y más adelante pues empecé con los vicios, ya desde pequeña. Empezó desde pequeña ya con los vicios. Y empecé a irme con los supuestos amigos y a tomar. Pues sí, era... Ya estaba prácticamente involucrándose en el mismo camino de tu papá, ¿no? Sí, así es, ya me gustaba esas cosas. ¿Y contigo qué pasaba? Pues como yo era la más grande, pues me afectaba más, porque yo sí, drogas, intentos de suicidio, porque me lastimaba ver cómo mi papá maltrataba a mi mamá, ¿no? Pero también sin yo poder hacer nada y pues mis hermanos pequeños ahí, todos sufriendo. Entonces entré a la adolescencia y mi refugio fueron los amigos, las pandillas, los vicios. Entonces toda mi juventud estaba destruida. ¿Cuántos años tiene? Ahorita 21, pero yo empecé con los vicios y a tomar desde los 13 años y hasta los 15, todo lo que fue la secundaria. Era muy rebelde, era muy agresiva. Quiso matarse, pensaba en la muerte. Sí, porque en la casa siempre cada quien por su lado, ¿no? Entonces yo estaba sola y a pesar de que en la escuela estaba rodeada de amigos, afuera era feliz, ¿no? Pero llegaba a mi casa y en mi cama era llorar y me lastimaba las venas, ¿no? Porque yo decía, prefiero sentir un dolor físico al emocional. Ahora, diga uma coisa, você escutava vozes para matar-se? Como eram seus pensamentos de suicídio? En todo momento, más en la noche, escuchaba voces que me decían, tú estás sola, nadie te quiere. Mi mayor miedo era eso, era la soledad. ¿Pero por qué? Porque mi familia estaba llena de problemas, entonces cada quien con su cabeza en su mundo, ¿no? Y esas voces, eso me decían, nadie te quiere. ¿De qué te sirven los amigos? ¿De qué te sirve un novio? ¿De qué te sirve todo eso? ¿De qué te sirve ser popular en la escuela si estás sola? Y sentía un gran vacío. Entonces
escuchaba esas voces más por la noche y entonces me decían, mátate, mejor para qué vives. Por eso me lastimaba, lastimándome las venas. Ahí yo decía, ya me voy a cortar aquí de una vez y como nadie está viendo, pues ya aquí cuando me encuentren ya voy a estar muerta. Yo hasta pensaba en dejar así un mensaje, ¿no? Me maté por su culpa, por lo que hacían, porque nunca me pusieron atención, por muchas cosas que ustedes me hicieron, por eso lo hice, porque ya no aguantaba más. Verifiquem ustedes, não? Quando há problemas na família, os hijos são os mais afetados, não? Havia um espírito maligno, na verdade, isso era uma possessão demoníaca, era um demônio que actuava. O mesmo espírito que actuou em los padres de ele, agora estavam atuando em sua família para destruir a todos. E hasta sendo a jovem ter pensamentos de suicídio, escutar vozes, a vida não vale nada, nada te quer, tu estás sola. É decir, Satanás quer hurtar, matar e destruir. E se a pessoa ela não se vuelve a Deus, ela não busca a Deus de todo o seu coração, o mal vai acabar prevalecendo, a família acaba sendo destruída, acaba sucedendo uma desgraça na família. Às vezes uno vê nas notícias aí tantas coisas horríveis, tantas desgraças, não é verdade? E uno não entende por quê. Porque és um espírito maligno que atua para destruir. Pero felizmente esta família foi liberada por o poder de Deus. Amém? A ver, como foi que vocês puderam cambiar de vida e sair deste sofrimento? Pues después de tanto sufrimiento a mi esposo le hicieron la invitación, mas no lo hizo de inmediato, no acudió, porque él dudaba. Pero ya después de ver tanto problema, tomó la decisión de venir y trajo a mis hijas. A mí me invitaba, pero yo pues ya no creía nada en él. Já não creio em nada. No, Deixa-me ver. Você recebeu a invitação, tardou um pouco a aceitar, pero chegou um momento que acabó viniendo. Sí, señor obispo, a mí me hacen la invitación y de pronto yo no creía también en este lugar. Yo ya había tocado muchas puertas, ya había estado creyendo mucho en los ídolos, en las imágenes, yo caminaba para allá y para acá y no encontraba respuesta. Mi vida seguía totalmente infeliz. Yo participo casi un año en un templo espiritista y tampoco recibo nada. Recibo pero puras desgracias, ¿no? Para mi familia. No hubo ningún cambio. Yo voy con brujos ahí a recibir limpias, a llevar fotografías de mi familia y tampoco encuentro ninguna respuesta. É decir, você então hacía a vida impossível à família, tomava, lhe pegava a sua esposa, pero você queria que houvesse um câmbio, queria cambiar, não? Pero não sabia como. Sí, señor, pues porque dentro de mí, cuando ya pasaban los problemas, yo me iba al trabajo. Y cuando estaba yo en un momento, digamos, así como de paz, allá en el trabajo, yo me analizaba y decía, bueno, yo amo a mi esposa y quiero a mis hijos, pero no puedo cambiar, no tengo fuerza para hacerlo, no encuentro la manera de responder, digamos, a esta felicidad que yo pretendía para con ellos. Entonces, recibo esta invitación y empiezo a participar los días viernes de liberación y paulatinamente yo fui siendo liberado. Poco a poco mi carácter empezó a cambiar. Fui quitando ese carácter que lastimaba mucho, esas maneras de tratar a mi esposa e incluso a mis hijos. Y vino ese restablecimiento. Mi fe vino a avivarse en estos días viernes porque fue quitado ese espíritu que tanto daño me hizo. Se fue la migraña, se fueron las voces que tanto me dañaban también, las pesadillas, y mi vida empezó a tener un cambio para con ellos. Así los días domingos también participando, yo vine y tuve un encuentro con Dios, recibí ese espíritu de ese Dios poderoso, ese sello que solamente Él puede dar y que puede dar ese cambio, la felicidad, porque nadie fuera de aquí puede darlo. Yo les digo porque yo toqué todas esas puertas y nadie pudo ayudarme, nadie me respondió. Incluso la misma familia muchas veces me decía, es que eres un tonto, no eres una persona que no sabe cómo llevar la familia. Mas sin embargo ellos no sabían qué es lo que estaba dentro de mí. Yo soy el segundo de 5 hermanos y yo era hasta maltratado por mi hermano el mayor. Incluso a mí me echaban responsabilidades, ¿no? Porque yo quedé a cargo de mis demás hermanos cuando yo veía los pleitos con mis padres. Entonces, pero este Dios vivo que está en este lugar vino a cambiar mi vida. Cambiou sua vida. Totalmente. E
Usted viu este cambio e finalmente aceitou venir também. Como foi? Sí, señor obispo, después de yo ver el cambio en ellos, también tomé la decisión de venir porque igual ya no creía en nada, ni en Dios mismo creía yo. Después de pues tanto problema que había tenido con mi esposo, de que él me golpeaba, infidelidad, y de ver a mis hijos también ya metidos en los vicios porque estábamos tan ocupados en nuestros problemas que nos olvidábamos de ellos por completo y pues no les hacíamos caso, no nos dábamos cuenta de que ellos veían todo y les afectó mucho que hasta en los vicios se metieron. E agora acabou tudo isso? Sí, gracias a Dios ya no hay más vicios, no hay golpes, Seu esposo não lhe pega mais? no, ya no, Já não toma mais? no, ya no toma más. Deus restaurou tudo. Sí, señor obispo, Hoje vive nova vida. gracias a Dios así es. E assim, tudo cambiou? Sí, señor obispo. Já não toma mais? No, nada, nada. Tudo está bem na família? Sí, muy felices todos. E tu como te sentes? Liberada, totalmente, sin necesidad de malas amistades, sin necesidad de vicios, porque Dios llenó todo. Vino a darme ese pedacito de cielo que, como usted siempre dice, que es la familia. Uno estando en su casa con la presencia de Dios es lo mejor que uno puede tener y eso es lo que Dios ahora nos ha dado y yo estoy libre de todo lo que escuchaba, de todo pensamiento. Ahora quiero vivir mucho, estar con mi Não familia. quer mais morir? No, ya no quiero estar con mi familia, quiero tenerlos, que Dios me los preste mucho tiempo y yo también. Amém, graças a Deus. Assim que hoje tenha uma família feliz de verdade, não? Sí, señor obispo, la verdad es que no hay como agradecer más que entregando nuestra propia vida, es decir, renunciar lo que más queremos a veces, que son hasta vicios, placeres de este mundo que pasan muy pronto, porque hoy analizo ese hombre de atrás y digo, caramba, cuánto tiempo desperdicié fuera de la presencia de Dios. Y hoy que estoy con Él, tengo toda la felicidad que nunca tuve. No nos hace falta nada, señor obispo. Deus cambiou tudo. Dios cambió todo, Señor. Volveram à vida, não? Graças a Deus, amém? Graças a Deus. Deus lhe bendiga, sim? Felicidade. Muita graça. Deus lhe bendiga. Deus lhe bendiga. Amém. Isso é maravilhoso. Sabe, nos dá gozo ver a transformação de toda a família, amém? Tudo na família liberada, sem vícios, sem pleitos, sem problemas. Agora, detalhe importante é que este câmbio sucedeu por quê? Porque houve uma entrega. Porque eles se entregaram. Mas mesmo o Senhor começou primeiro com as irras. E eles se entregaram. Tomaram em sério as coisas de Deus. Amém? Porque há muitas pessoas que, desafortunadamente, a vida não cambia, não sai adelante. E a pessoa diz, pero eu já estou vindo à igreja. E por que minha vida não cambia? Por que eu sigo da mesma maneira? Por que os problemas seguem em minha família? Por que minha economia não cambia? A pessoa, ela se queixa da situação, pero muitas vezes ela está aqui dentro da igreja, pero ela não abre o coração, ela não se entrega, ela não se rinde, ela não dá lugar ao Espírito Santo, ela não põe por obra a palavra de Deus, e por isso a situação não cambia, porque o único culpável de nossos problemas, sabe quem é? Sabe quem é? Você sabe quem é? O culpável de nossos problemas é o diabo. Sim ou não? Sim ou não? Bom, o diabo também é culpável, sim. Pero o maior culpável é uno mesmo. É uno mesmo. Porque Deus nos mostra o caminho da vida. Deus nos revela em sua palavra o caminho da vida.
pero se la persona ela não hace caso, ela não ouve a voz de Deus, ela não pratica a palavra de Deus, que é o que Deus pode ser? Diga-me você, Deus pode ser alguma coisa? Não pode ser nada. Se a pessoa ela não está disposta a renunciar, a sacrificar sua vida neste mundo, e entregar-se a Deus, então Deus não poderá ser nada. Jesus disse que se alguno quer venir em pós de mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Amém? É fácil isso? Ser sincero, é fácil negar a si mesmo? É fácil. Negar os prazeres do mundo, as amistades, não? Os vícios. Uno negar sua própria vontade, porque temos nossos impulsos carnais, não? E a pessoa negar sua vontade neste mundo para ser a vontade de Deus, para agradar a Deus, sinceramente, não é fácil, é difícil, é muito difícil. Pero a pessoa tem que saber o que ela quer da vida. Ela tem que saber onde ela quer chegar. Ela tem que saber que és mais importante para ela. Se és agradar a Deus ou agradar ao mundo, agradar aos amigos, às amistades. Ela tem que escolher, ela tem que decidir. Se és viveu na vida plena, abundante na presença de Deus, ou desfrutar de los placeres do pecado, de uma vida mala, e depois cosechar toda a classe de problemas, de sofrimentos, de fracassos, decepções, desilusões, e hasta acabar perdendo a vida prematuramente, porque há muita gente que hasta perde a vida prematuramente, porque a pessoa ela não é capaz de reconhecer a Jesus como Senhor, como Ele é Senhor de sua vida. As pessoas querem Jesus, querem as bendições de Jesus, pero não querem obedecer sua palavra, não querem hacer de sua palavra a brújula de sua vida. E você pode ter toda a fé deste mundo, você pode ter uma fé muito grande, você pode ser uma pessoa muito religiosa, muito crente, pero se sua fé não é acompanhada de obras, sua fé é morta, é inoperante, sua fé não traz resultados, não traz benefícios à sua vida. Você pode vir à igreja todos os domingos, ou quizás todos os dias, e escutar a palavra de Deus, ver os testemunhos, ver os exemplos, porque ustedes já han visto muitos exemplos de fé, muitos testemunhos de fé, amém? Sim ou não? Muitos testemunhos de fé aqui na igreja, são exemplos de pessoas que sofreram quando não conheciam a Deus, quando não faziam caso à sua palavra, quando não viviam por la fé. E hoje estão transformadas, estão cambiadas, estão felizes, estão bendecidas. Você tem muitos exemplos, muitos testemunhos. Pero aún assim, há pessoas que são duras de coração. Há pessoas que aún assim preferem
los placeres del mundo, está com os amigos em las parrandas, tomando, não? Com mulheres, haciendo um montão de coisas malas. Pero Deus pesa las acciones. Amém? Deus vê todas as coisas. Deus não vê a persona solo quando ela está dentro da igreja, não. Deus la vê a todo momento, estando dentro ou fora da igreja. Deus lhe vê quando você está aqui, quando você está em sua casa, quando você está na escola, quando está no trabalho, quando está com os amigos em la calle. Deus está vendo todo. Ele nos escudrinha, Ele sabe de todo. E a Deus nada pode enganar. Amém? Incluso a Bíblia nos conta a história de Belsazar. Está no livro de Daniel, no capítulo 5. Belsazar foi um rei da província de Babilônia, filho de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi um rei muito soberbo, ele tinha muito poder em seu reino. Pero Nabucodonosor era muito soberbo, se considerava como se fora um deus, de tanto poder, tanta autoridade que Nabucodonosor tinha. E ele se volveu louco, foi a viver em medo de los animais, tamanha era a sua loucura, hasta que Nabucodonosor, ele reconheceu a Deus. Amém? A Bíblia disse aqui, no versículo 34, no capítulo 4, que ao fim do tempo, yo Nabucodonosor, alcei mis olhos ao cielo, e minha razão me foi devolta, e bendije ao Altíssimo, e alabé e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio és sempiterno, e seu reino por todas as edades. Todos os habitantes da terra são considerados como nada, e ele hace segundo sua vontade en el ejército del cielo e em los habitantes de la terra, e não há quem detenga sua mano e lhe diga: que haces? En el mesmo tempo minha razão me foi devolta, e a majestade de meu reino, minha dignidade e minha grandeza volveram a mim. E meus governadores e meus conselheiros me buscaram, e fui restabelecido em meu reino, e maior grandeza me foi añadida. Agora eu, Nabucodonosor, alabo, engrandezco e glorifico ao Rei del cielo, porque todas suas obras são verdadeiras e seus caminhos justos, e ele pode humilhar a los que andam com soberbia. Então se verifique usted, que é o que passou com Nabucodonosor. Ele se volviu louco, se quedou com os animais, pero quando ele mirou hacia Deus e reconheceu a Deus, reconheceu sua grandeza e deu glória a Deus, ele foi restabelecido. Amém? Deus lhe restabeleceu seu reino, Deus cambiou sua vida. E isso foi notório em toda a província de Babilônia. Todos sabiam de lo que havia sucedido, incluso Belsazar, seu filho. E depois que Belsazar passou a reinar em lugar de Nabucodonosor, Belsazar, ele não seguiu o exemplo de seu padre.
ele não hizo caso à palavra de Deus, não hizo caso ao testemunho de seu padre. Preste atenção no que diz a Bíblia. Diz que o rei Belsazar hizo grande banquete a 1000 de seus príncipes, e em presença de los 1000 bebia vinho. Sabe como os reis hacían antigamente, não? Muita bebida, muita orgia, muitas mulheres, não? Era assim, não? Belsazar, com o gosto del vinho, mandou que trajessem los vasos de ouro e de plata que Nabucodonosor, seu padre, havia traído do templo de Jerusalém, para que bebessem em eles el rei e seus grandes, suas mulheres e suas concubinas. Entonces foram traídos los vasos de ouro que haviam traído do templo de la casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam em eles el rei e seus príncipes, suas mulheres e suas concubinas. Beberam vinho e alabaram a los deuses de ouro e de prata, de bronze, de hierro e de madeira e de pedra. E naquela mesma hora apareceram los dedos de uma mano de homem que escrevia delante del candelero sobre lo encalado de la parede del palácio real. É decir, você verifique usted, eles profanaram lo que era sagrado. Belsazar tocou em lo que era sagrado, em lo que pertencia a Deus, e alabou, adorou a los deuses de ouro, de prata, de pedra, los deuses que não tinham espírito, não tinham vida, que eram obras de manos de homens, e ele não adorou a Deus. Que é o que sucedeu? De imediato, o Naamano, ele viu que escrevia em la parede, escreveu algo em la parede que ele não pôde interpretar, ele não pôde entender aquela escritura em la parede, e ele se perturbou com aquela situação, ele temblou, ele teve medo quando viu esta escritura na parede, suas pernas se quedaram flojas, se quedaram temblando delante da situação, ele não sabia, e chamou los magos, los adivinos de toda a província, e hasta prometeu que lhe daria um collar de ouro e lhe pondria como o terceiro em seu reino, se puder revelar aquela escritura, porque ele se percatou que era uma coisa muito séria, pero não houve nada, nadie pudo interpretar a escritura. Então, que é o que sucedeu? La reina, sua madre, que não aprovava aquela situação, que não estava no banquete, ela não estava presente, ela foi chamada. E ela vindo e disse a Belsazar: não se preocupe, el rei, porque há em tu reino um homem que tem o espírito de los deuses santos, um homem que tem muita sabedoria, que foi usado em la época de tu padre, e se hallou em ele luz, e inteligência e sabedoria, como sabedoria de los deuses, ao que o rei Nabucodonosor, tu padre, ó rei, constituiu jefe sobre todos os magos, astrólogos, caldeus e adivinos, porquanto foi hallado nele maior espírito e ciência e entendimento para interpretar sonhos e decifrar enigmas e resolver dúvidas, isto é, em Daniel. É dizer, Daniel era jefe, era já o governador da província. Ele havia sido honrado
en el reino de Nabucodonosor. E ele foi chamado para que viniera e interpretara esta visão que Belsazar tuvo. E diz a Bíblia que quando Daniel chegou, o rei lhe ofereceu dar púrpura, collar de ouro em seu cuello e ponerlo como el terceiro em seu reino. Então Daniel respondeu e disse delante do rei: tus dones sejam para ti, e dá tus recompensas a outros. Leerei a escritura ao rei, e lhe darei a interpretação. El Altíssimo, Deus, ó rei, deu a Nabucodonosor, tu padre, el reino e la grandeza, la glória e la majestade. E por la grandeza que ele deu, todos os pueblos, nações e línguas temblavam e temiam delante de ele. A quem queria matava, e a quem queria dava vida. Engrandecia quem queria, e a quem queria humilhava. Mas quando seu coração se ensoberbeceu, e seu espírito se endureceu em seu orgulho, foi deposto do trono de seu reino e despojado de sua glória, e foi echado entre os hijos de los hombres, e su mente se hizo semejante a la de las bestias, e com os asnos monteses foi sua morada, e erva lhe hicieron comer como a boi, e seu corpo foi mojado com o rocío del cielo, hasta que reconheceu que o Altíssimo Deus tem domínio sobre o reino de los hombres e que põe sobre ele ao que lhe place. Amém? E tu, su hijo Belsazar, não has humilhado tu coração, sabendo todo isto. Amém? Mire usted, mire o que dijo Daniel a Belsazar. E tu, su hijo, não has humilhado tu coração, sabendo todo isto. Belsazar sabia de lo que Deus havia hecho com seu padre. Ele tinha conhecimento da palavra de Deus. Ele tinha informação da palavra de Deus. Pero eu lhe pergunto a você: toda esta informação, todo este conhecimento serviu de alguma coisa para ele? Resolveu alguma coisa? Sim ou não? Não resolveu nada. Por quê? A informação, o conhecimento bíblico, simplesmente não cambia nada. Nada. Você pode conhecer toda a Bíblia, conhecer todas as histórias bíblicas, pero se você não vive na fé prática, se você não vive em obediência à palavra de Deus, sua vida nunca vai a sair adelante, sua vida nunca vai progressar, nunca vai avançar. Amém? Me explico? Sim ou não? Eu quero que você compreenda bem isso, porque eu quero que sua vida cambie, sua vida tenha que cambiar. Eu quero que você tenha resultado em sua vida, que você prospere em sua vida, que você tenha uma família feliz, bendecida, que você tenha a vida plena, abundante que Jesus prometeu. Pero você só vai desfrutar desta vida abundante quando você obedeça a palavra de Deus, quando você ponga por obra, quando você viva uma fé prática, verdadeira, não na fé teórica. Amém? Eu sou sincero em dizer-lhe a você: não sirve de nada venir à igreja
participar da reunião, escutar a palavra, orar, cantar, chorar, porque se você não hace caso e obedece a palavra de Deus, sua vida não vai cambiar. Você não vai encontrar a paz, a felicidade, você não vai encontrar a razão de viver. Os problemas vão seguir da mesma maneira. Amém? A primeira coisa que você tem que fazer é entregar-se a Deus. Procurar resolver seu problema interior. Porque quando você resolva seu problema interior, seu problema exterior se resolverá. Amém? Me explico? Você tem que primeiro buscar resolver seu problema interior. Você quizás hace cadenas, novenas, para a sua sanidade, para a sua prosperidade, para a sua liberação. Você está buscando a solução de problemas. E a coisa está complicada, difícil, você está tendo dificuldade para encontrar a solução, mas quando você resolve o problema interior, seu problema exterior será resolto também. Amém? Ponga em prática a palavra de Deus. Siga os exemplos de fé. Os exemplos que você vê na Bíblia. Tenha temor a Deus em seu coração. Porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Amém? O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Se você não se entrega, não se rinde, então sua vida vai hundir-se cada vez mais. E nem Deus poderá ajudar-lhe se você não hace sua parte. Amém? Aqui Daniel sigue dizendo: e tu, su hijo, Belsazar, não has humilhado tu coração, sabendo todo isto, sino que contra el Senhor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, e tu e tus grandes, tus mulheres e tus concubinas bebistes vinho en ellos. Además de esto, diste alabança a deuses de plata e ouro, de bronze, de hierro, de madeira e de pedra, que nem vêm, nem ouvem, nem sabem, e ao Deus em cuja mão está tu vida, e cujos são todos tus caminhos, nunca honraste. Ele nunca honrou a Deus. Então, de sua presença, foi enviada a mano que traçou esta escritura. E a escritura que traçou é Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Esta é a interpretação do assunto. Mene, contou Deus tu reino e lhe ha posto fim. Tekel, pesado has sido em balança e fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto e dado a los medos e a los persas. Então se verifique você. Ele foi pesado em balança e ha sido falto. Está vendo? Deus pesa as ações. Deus pesa todo. Deus está vendo todo. Deus dá a uno a chance, a oportunidade de salvar-se. Todos têm a oportunidade de cambiar de vida,
de salvar-se, de redimir-se de seus pecados. Jesus não ha venido para condenar a nadie. Ele ha venido para salvar. Amém? Pero Jesus só pode salvar aqueles que reconhecem que estão perdidos. Como Jesus vai salvar a um que não reconhece que está perdido? Como Jesus vai salvar a pessoa que não quer ser salva, que pensa que está bem, pensa que está tudo bem, pensa que está com Deus só porque vem na igreja, pensa que está com Deus só porque lê a Bíblia, só porque conhece a Bíblia, tem informação bíblica. Pero lo que hace a diferença é a prática da palavra de Deus. Isso sim é o que hace a diferença. É o que vai cambiar sua vida. Amém? Me explico, sim ou não? Você me compreende? Isso vai cambiar sua vida. A prática, a obediência. Porque mientras você não se entregue a Deus, Deus não poderá ser nada por você. Eu lhe pergunto a você: era necessário que Belsazar tocara em lo que era sagrado? Diga-me você, era necessário que ele tocara nas coisas sagradas? Não. E tampouco é necessário que a pessoa toque em lo que é sagrado, que a pessoa toque em los dízimos. Los dízimos são tão sagrados como os utensílios de ouro e de prata. Amém? A Bíblia disse aqui no livro de Malaquias, disse assim, a ver aqui, capítulo 3, versículo 7 em adelante, disse assim: desde os dias de vossos padres os habéis apartado de mis leis, e não las guardastes. Volveus a mim, e eu me volveré a vosotros, ha dicho el Senhor de los ejércitos. Mas dijistes: em que hemos de volver-nos? Roubará el hombre a Deus? Pois vosotros me habéis roubado, e dijistes: em que temos roubado? Em vossos dízimos e ofrendas. Malditos sois com maldição, porque vosotros, la nação toda, me habéis roubado. Traede todos os dízimos ao alfolí, e haja alimento em minha casa, e probad-me agora nisto, disse o Senhor de los ejércitos: se não os abriré las ventanas de los cielos, e derramaré sobre vosotros bendição, hasta que sobreabunde. Repreenderé também por vosotros ao devorador, e não os destruirá el fruto de la terra, nem vossa vide en el campo será estéril, disse o Senhor de los ejércitos. Amém? Então verifique você que para que você saque a maldição de sua vida, isso aqui, mire, não é uma doutrina da igreja, não. Não é uma doutrina da igreja universal, não. Isso é palavra de Deus. Amém? Palavra de Deus. Está na Bíblia, é a palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí, você verá o mesmo. Sim ou não? Se você crê ou não crê, aí já é outra coisa. Se você aceita ou não aceita, é outra coisa, pela palavra de Deus. Aqui na igreja, nadie está obrigado a ser nada. Amém? Nós outros ensinamos a palavra, é nossa obrigação.
É nosso dever ensinar a palavra de Deus. É obrigação nossa. Pero nada está obrigado a praticá-la. Porque isso deve nascer de uno mesmo. É a fé, é a crença de cada um. Amém. Você é livre. É livre para escolher o caminho que você quer seguir. Se você quer seguir no pecado, você vai seguir. Se você quer seguir defraudando a Deus, você pode seguir. É você e Deus. Você é quem vai dar contas a Deus de seus atos, de suas atitudes. Amém? É você. Nós orientamos, ensinamos, pero aqui nada está obrigado a dar ofrendas, a dar dízimo, a ser votos, a ser sacrifício. Não, tem que ser de acordo com a fé de cada um. Amém? Pero se você é uma pessoa que crê de verdade, é uma pessoa temerosa de Deus e quer agradar a Deus, seja fiel. Seja fiel. E Deus lhe vai abrir as ventanas de los cielos e vai derramar bendição hasta que sobreabunde. Amém? Amém? Compreende você? Sabe quando foi a última vez que Deus ha aberto as ventanas de los cielos? Foi no dilúvio. No dilúvio, quando vindo água em abundância sobre a terra. É isso que Deus promete a ser para os fieles, para os fieles, para os que creem. Amém? Compreende? É por isso que há muita gente bendecida, próspera em la igreja, e muita gente também que não conquista nada, porque uns creem, uns se lançam, se aventam, outros não creem, outros não aceitam. E quer o que Deus pode ser? Deus não pode ser nada. Quer o que podemos ser? Não podemos ser nada. Nós outros oramos por todos. A mesma palavra que damos para um, damos para outro também. Sim ou não? É a mesma palavra de Deus. Predicamos para todos. Todos estão escutando. Quando oramos, oramos por todos, por toda a igreja. E porque funciona para uns e não funciona para outros? É a fé, é a entrega, a fidelidade. É a pessoa que está disposta a sacrificar, a renunciar, a obedecer. E aí você vai desfrutar de todas as bendições de Deus para a sua vida. Você vai desfrutar de uma vida plena, uma vida abundante. Amém? Não é Deus quem hace a diferença. Quem hace a diferença é uno mesmo. Todo depende da atitude de fé de cada um. E você cosechará amanhã lo que você sempre hoje. Amém? A decisão que você tome hoje vai a reflejar-se em sua vida amanhã. Amém? És você quem decide. Se você quer, em nesta manhã, arreglar sua vida com Deus, entregar-se a Deus, rendir-se a Deus, passar a pôr por obra a palavra de Deus, tornar-se um dízimista fiel, ser fiel em seus dízimos, em seus votos, em seus compromissos com Deus, ser fiel. Se você quer isso, está disposto a negar sua própria vida e tomar sua cruz e seguir os passos de Jesus, então, ponga-se de pé e venga aqui adelante e eu vou orar por você. Aqui estão estas pessoas, ó Deus, que escutaram tu palavra, escutaram tu voz,
Pessoas que estão dispostas a tomar em sério sua fé. Elas não querem ser apenas audientes. Elas querem ser praticantes. Elas não querem viver uma fé teórica. Elas querem viver uma fé prática, Senhor. Viver em total fidelidade ao Senhor. Meu Deus e meu Padre, Tu conheces, Senhor, estas vidas. Tu conheces o coração de cada um. Tu nos escudrinhas. E Tu sabes, ó Deus, que estas pessoas não querem rugar com o Senhor. Elas não querem burlar-se do Senhor. Porque do Senhor não se burla. Porque todo lo que el hombre siembra, el hombre cosecha. Meu Deus e meu Padre, mira a hora, Senhor. Mira a hora a estas pessoas. Mira estas vidas, ó Deus. Pessoas, ó Deus, que se entregam de coração. Pessoas que se rindem a Ti neste momento. Elas querem Tu presença. Elas querem andar, Senhor, em fidelidade com o Senhor. Meu Deus e meu Padre, é verdade que todos já hemos cometido muitos erros. Todos já hemos pecado, já hemos falhado, já hemos hecho muitas coisas malas, feias, pelas quais temos vergonha de falar. Pero Senhor, neste momento, arrependimento, temor, uma entrega. Sim, Senhor, Tu pueblo se entrega, se rinde. Todos nos rendimos a Tus pés agora. Todos buscamos Tu faz neste momento e pedimos, Senhor, Tu perdão, Tu misericórdia, Tu compaixão. Ó Deus, vem, Senhor, para borrar todos os pecados de Tu povo. Borra, Senhor, nossos pecados, nossas transgressões. Lava-nos, purifica-nos com Tu sangue preciosa, Senhor. E haz todo novo em nossas vidas. Haz todo novo, meu Senhor. Porque Te queremos, ó Deus. Te queremos mais que o ouro e a prata. Não há nada e nadie neste mundo que possa valer mais que Tu presença, que Tu salvação. E aqui estamos, ó Deus, pedindo-Te perdão, assumindo compromisso de fidelidade com o Senhor. Meu Deus e meu Padre, perdona, Senhor, perdona os pecados de Tu povo, purifica, lava Tu povo, lava, ó Deus, estas vidas, purifica, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, porque eles se entregam, eles se rindem a Ti, estão determinados a ser fieles em seus dízimos,
suas ofrendas, estão determinados a abandonar o pecado, não vão mais a defraudar ao Senhor, não vão mais a defraudar a seus semelhantes, não vão mais a viver em adultério, em la prostituição, em los vícios, em las drogas, em la delinquência. Mi Senhor Jesus, salva tu povo, Senhor, salva, perdona a hora, e toma estas vidas em tus manos. Levanta a hora aqui entre nós outros, Senhor, homens e mulheres de fé, de valor, pessoas fieles a Ti, meu Padre, e derrama sobre elas de Tu Espírito Santo, derrama Tu Espírito Santo sobre elas, ó Deus. Sopra Tu Espírito, meu Senhor, em nestas vidas. Sopra a hora, Espírito Santo. Vem para ser morada permanente. Entra a hora, Espírito Santo, porque Tu povo se entrega, Tu povo se entrega, se despoja de todo. Vem Espírito Santo sobre eles em neste momento, vem sobre eles, vem para tomá-los, Senhor, em tus manos a hora, em tus braços a hora. Salva tu povo, meu Deus, purifica tu povo, receba a hora, amiga minha, amigo meu, a presença de Deus em sua vida. Receba a hora, o Espírito de Deus em sua vida. Receba o Espírito Santo, porque a hora que você está limpo, seu vaso está limpo, você pode receber o Espírito de Deus. Você pode receber o Espírito Santo, receba a hora. Ele entra em sua vida a hora. Ele cambia a sua vida, Ele cambia seu caráter, Ele cambia seus pensamentos. Ele hace todo novo em sua vida neste momento. Sim, amiga minha, amigo meu, receba a hora, a plenitude de Deus, a plenitude do Espírito Santo, em nome de Jesus. Oh, vem Espírito Santo, vem Espírito a hora sobre estas vidas. Receba o poder do Espírito Santo, a unção, a plenitude do Espírito Santo. Ó, meu Senhor, vem a hora sobre o teu povo. Vem, ó Deus, a hora, em nome de Jesus. Entregue-se, beba del água de vida, receba a hora, o Espírito Santo. Sinta a presença de Deus, sinta o gozo do Espírito Santo, receba o gozo do Espírito a hora, em nome de Jesus. Este gozo, esta paz, aleluia. Graças a Deus. Que maravilha. A presença de Deus és grande, és gloriosa.
Amém. Graças a Deus. Amém.